Olá, quinto ano. Hoje, dia 6 de novembro, estamos aqui para a nossa aula de Geografia, tá? Então, ó, vocês vão precisar do livro e vão precisar também do caderno. Por quê? Nós estamos fazendo, né, nas turmas, as avaliações orais. A dessa semana, né, nossa aula ao vivo, nós tivemos uma reunião na escola, então, devido à volta às aulas, né, as aulas presenciais, então nós fomos para a escola para sabermos a questão da organização e na próxima semana nós teremos a nossa aula, tá? E vocês participem, porque vale ponto, tá? Esse ano tudo está diferente, a gente sabe, né, que tem muitas coisas acontecendo diferente, né, e as formas de avaliar também mudaram, tá? Então, a gente vai começar falando sobre o problema, né? Na aula passada a gente falou sobre os problemas ambientais. Então, a gente vai começar fazendo a correção sobre essa atividade. E a gente hoje vai falar um pouco, o assunto hoje de geografia é pequenininho. Então, eu vou fazer uma mini revisão, tá? No final do vídeo, para a gente poder relembrar. E vai facilitar também para vocês na hora de vocês estudarem para essa avaliação oral. Vocês sabem que a gente sempre faz pergunta no decorrer das aulas, né? Então participem, porque vale ponto, tá bom? Então, ó, na página 173, tem aí, desembaralhe as palavras a seguir. As letras estavam todas embaralhadas, né? E quando a gente desembaralhasse, teria o nome de alguns problemas ambientais. Letra A, efeito estufa, né? Que é aquela sensação, né? O aumento do calor. Letra B, chuvas ácidas. Essas chuvas ocorrem, né, por conta da poluição que vai para a atmosfera. Letra C, ilhas de calor. Letra D, poluição das águas. Letra E, desmatamento. Letra F, extinção de espécies animais e vegetais. Então, foram as palavras, né, que formaram, estamos fazendo a nossa correção. Continuando, né, da página 173 ainda. Letra G, esgotamento de recursos naturais não renováveis. Letra H, buraco na camada de ozônio. É por isso que a gente está sentindo, né, cada vez mais os raios solares fortes, né, por conta desses buracos, né, na camada de ozônio. A gente perdeu a proteção, então os raios solares estão chegando diretamente até nós. E o terceiro tinha assim: observe as imagens e escreva uma legenda para cada uma delas. Algumas pessoas já mandaram para mim, eu já dei ok, tá certo? Então, a sugestão de resposta, a gente tem uma bolsa, né? É feita com couro de animal. Então, um problema que pode causar extinção de animais, né? Esses animais são retirados da natureza para poder aproveitar o couro, né, para fabricar bolsas, sapatos, cintos, e assim eles terminam desaparecendo. E na segunda imagem, o desmatamento, né? Estamos vendo aí uma grande quantidade de árvores que foram cortadas. Na página 174, tem alguns quesitos aí que vocês estão vendo. Está só o número do quesito, porque foram perguntas pessoais. Como, por exemplo, no quarto tinha: faça uma lista de coisas que você já viu sendo jogadas nos rios, canais
ou mares por pessoas que não respeitam a natureza. Então, aí você era para escrever coisas que você já viu. Agora explique como o lixo descartado nesses locais degrada o meio ambiente. Quinto, o que você faria para que a poluição das águas diminuísse? Também é um quesito pessoal, tá certo? Sexto, dê um exemplo de um prejuízo causado pela poluição das águas. Tiveram pessoas, que mandaram diferentes respostas, né? Então, a água pode ficar com cheiro desagradável, pode causar doença, pode causar morte de animais aquáticos, certo? Então, tem várias coisas aí que você pode colocar, né? Pode diminuir a quantidade de água disponível também no planeta. É uma outra resposta que você pode colocar, tá? Sétimo tinha assim, leia o texto. Os sacos plásticos que não são levados para o lixo ou para a reciclagem acabam sendo levados para rios e mares. Com isso, muitas espécies de vida marinha acabam morrendo. Agora, escreva um texto explicando o porquê de os sacos plásticos serem os causadores da morte da vida marinha. Tiveram pessoas que colocaram, que os animais eles não sabem diferenciar o que é comida e o que não é. Tiveram pessoas que colocaram que os animais se engasgam. Então, tem várias formas aí de você colocar. Quem mandou para mim eu já dei o ok, tá certo? Então, ó, a gente hoje vai ver primeiro os problemas ambientais, tá certo? Quando for na próxima aula, aí a gente faz essa outra página, que é diferentes tipos de poluição, certo? Primeiro, a gente vai refletir, não se preocupem que a gente vai voltar nesse assunto dos diferentes tipos de poluição, mas primeiro nós vamos fazer esse, que são os problemas ambientais. E quando a gente fala em problemas ambientais, nós temos vários, né? Então, por que eu fui logo para esse assunto daí? Porque ele é continuação do assunto da aula passada, né? Aí, na próxima aula, a gente faz a página 175, que são os diferentes tipos de poluição, tá certo? Não se preocupem que vai ter esse assunto na próxima aula, tá? Então, ó, quando a gente fala em problemas ambientais, são muitos, né? A gente tem problemas com poluição, a gente tem desmatamento, tem queimadas, tem vários problemas. E cada vez mais isso está aumentando em nosso planeta, certo? Degradação do meio ambiente, né? Primeira coisa que os problemas ambientais causam é degradam, destroem esse meio ambiente, tá? 5 das 9 regiões metropolitanas se encontram à beira-mar. Isso, de uma certa forma, é ruim. Por quê? As pessoas terminam invadindo espaços que, na verdade, esses espaços não foram feitos para a construção. Então, o que é que acontece com isso? A gente está vendo aí, ó, aumento, o avanço do mar. A gente está vendo tanta coisa, que a gente às vezes nem acredita que é possível ter tantos problemas assim, né? Mas, e uma estimativa que se tem a respeito desse problema? Uma estimativa que se tem a respeito desse problema é que, no futuro, 60% da população mundial esteja morando no litoral. Então,
O que é que acontece? As pessoas estão invadindo cada vez mais as áreas de praia. Gente, isso é muito perigoso, porque a gente está vendo, as geleiras estão derretendo, o nível do mar está aumentando, então, consequentemente, né, vai invadir esses espaços também que as pessoas estão construindo. E em vários lugares a gente já vê, né, muitas casas sendo atingidas por conta desse avanço do mar. E a gente vê aí na figura, né, tem uma figura no livro de vocês, a gente já vê, né, um monte de árvores que foram cortadas, tem as madeiras aí. A gente também observa, né, os carros soltando bastante fumaça, né? E isso é preocupante, muito preocupante. Porque se agora, né, já está assim, vamos colocar daqui a 50 anos, como o mundo não vai estar, né? A gente tá vendo aí o aumento do calor, tá vendo a chuva, a gente falou na aula passada da chuva ácida, né? Que todos os dias a atmosfera recebe poluição. Então, essa chuva ácida, ela faz mal para as plantas também, né? Faz mal para a gente também. E aí, alguns problemas, né? Os que a gente mais vê. Poluição do ar. A gente vê quanto as indústrias, né, os carros, todos os dias lançam aquelas fumaças. Essas fumaças vão para a atmosfera. O ideal seria que os escapamentos dos veículos tivessem filtro, que as chaminés também tivessem filtros, né, para poder diminuir essa poluição, né? Outro problema, o desmatamento. A gente sabe, madeira é cara. Se você hoje em dia vai comprar um móvel e você comprou, por exemplo, um guarda-roupa, e esse guarda-roupa ele foi de MDF, vamos supor que você comprou esse guarda-roupa de MDF por R$ 800, vamos colocar. Se você comprar um de madeira pura, às vezes esse valor mais que dobra. Porque a madeira é cara, é por isso que tantas pessoas estão desmatando, estão visando lucro, estão visando dinheiro, é porque sabem que vão ganhar muito em cima disso. Extinção de animais e plantas. Já tiveram animais que já desapareceram de vez do planeta por conta de todas essas mudanças que estão acontecendo na natureza, né? Degradação do solo. O solo está sofrendo com erosão, com poluição. As queimadas, que é o que a gente está vendo bastante, né? Antes as pessoas falavam mais das queimadas na Amazônia, mas o Pantanal, ele está batendo o recorde na questão de queimadas. Minha gente, o Pantanal, ele está sendo destruído. Vocês devem ver na televisão, né? Passa muito nos jornais, né? Ainda não conseguiram controlar essas queimadas. Então, tiveram animais que já morreram, tem animais que estão sendo tratados, né, por veterinários para poder se recuperarem e serem devolvidos para a natureza. Poluição da água. A gente vê bastante. Inclusive, ano passado teve aquela história, não sei se vocês se lembram, que teve o derramamento de óleo aqui nas praias do Nordeste. Morreram muitos peixes, muitas tartarugas, por conta desse problema. Então, cada vez mais, né? Os problemas estão aumentando, os problemas ambientais. Então, a gente está vendo aqui algumas imagens da poluição do ar. Aí, nessa primeira imagem, a gente está vendo a quantidade de fumaça que sai do escapamento dos veículos. Aí tem pessoas que dizem assim, ah, mas a fumaça está só até essa altura. Mas tem uma certa altura, dependendo da quantidade de fumaça, a gente não consegue mais ver para onde essa fumaça vai. E isso aqui, mesmo nessa altura, vai para a atmosfera também. Não se enganem não, porque vai, viu, poluir do mesmo jeito. Olha aqui. Essa cidade está tão poluída que a gente não vê nem os prédios direito. Isso é poluição, minha gente. Isso não é tempo nublado, não. É poluição mesmo. Tem lugares que estão assim. Olha aqui, ó. Esses outros. Olha aqui, outro lugar que a gente tem até a impressão, né, de que é um tempo nublado. Mas é poluição.
E esse aqui? Olha a cor dessa fumaça. A gente não vê nem a outra parte, né? A gente vê só uma parte aqui do céu. Não consegue ver mais nada. Aqui, ó, embaixo, mais poluição também. Então, tá complicado. Muito complicado essa questão da poluição. O desmatamento. Olha só as madeiras aqui. Quantas árvores não foram cortadas? A gente não consegue nem calcular. A gente olhando assim, né? Olha só. Antigamente, as pessoas desmatavam, mas não tinham esses equipamentos mais modernos que tem hoje em dia. Então, as pessoas, por mais que elas tentassem tirar da natureza muitas coisas, elas não conseguiam. Se a pessoa fosse cortar uma árvore, ela tem que pegar o machado e ficar lá horas e horas cortando. Hoje em dia, aqui ó, essa serra é muito rápido. Então, assim, a tecnologia ela veio, ajudou em algumas coisas e prejudicou em outras. E uma das coisas que prejudicou foi justamente isso aí. Se antigamente uma pessoa ela conseguisse cortar, vamos supor, 2, 3 árvores num dia, hoje em dia ela consegue cortar várias árvores. Essa serrinha aqui é muito rápida. Então vai facilitar o trabalho, ela não vai cansar tanto, então vai fazer com que ela corte mais árvores. Olha aqui, ó. Isso aqui tudinho, onde a setinha tá passando, eram árvores. Aqui também, ó. A gente só vê os tocos aí das árvores, né? E, inclusive, a Mata Atlântica, a gente já falou sobre isso, então estamos falando de novo. A Mata Atlântica, ela é rica ainda, mas ela tinha uma riqueza maior. Tinha muito pau-brasil, os portugueses chegaram aqui, acabaram com muitas árvores, né? Pau-brasil era uma árvore boa, então eles tiraram, venderam, exportaram madeira, fizeram um monte de coisa. E aí, acabou-se boa parte, tanto é que o pau-brasil está em extinção. Olha aqui alguns animais em extinção da nossa fauna. Tucano, ariranha, onça, macaco, arara, lobo-guará. Então, todos esses animais, eles já se encontram em processo de extinção. Tem poucos deles na natureza. Inclusive, tiveram até umas onças, né, que passou até no jornal, machucadas. Teve onça que morreu também, em virtude das queimadas no Pantanal, né? E a gente sabe que tem várias espécies de macacos também na nossa Amazônia, né? Então, diversas aves também. Então, olha a degradação do solo. Isso aqui é provocado por erosão, né, que é o desgaste do solo. Olha só, aqui o solo está se abrindo, está sendo desgastado. Aqui também. E aqui, ó, sertão nordestino é assim mesmo. É por isso que no sertão é tão difícil plantar, porque não chove. Então, se não chove, esse solo precisa de água também. Se não chove, ele fica seco, ele vai ficar assim. Ele vai ficar todo rachado, né? Vai ficar essa situação deplorável que a gente está vendo aí, né? Infelizmente, as queimadas, né? Então, ó, muitos filhotes de animais, né? Os animais fazem ninhos nas árvores, muitos filhotes morrem. E isso termina agravando mais o problema da extinção dos animais, né? E os animais adultos vão procurar comida em outro caminho, em outros lugares, morrem pelo caminho, ou alguns não dá tempo deles tentarem correr, morrem também os adultos também, principalmente os filhotes, né, que são mais indefesos. Então, olha só, isso prejudica a reprodução também desses animais da natureza. Poluição da água, olha só, esgotos nas primeiras imagens, lixo e tome lixo. Olha para aqui. Minha gente, a gente vê aí, tem esponja, tem garrafa, tem plástico, tem tanta coisa, até tampa tem aí. E isso aqui não é montagem não, isso é real, viu? Complicado, muito complicado.
Então, ó, vocês vão botar na página 179, 179, e a gente vai responder. Tá bem fácil, tá? Primeiro, nas grandes cidades, encontramos vários problemas no meio ambiente, como lagos, mares e rios poluídos. Pinte os retângulos que mostram ações que podem ser praticadas para diminuir os problemas com o meio ambiente. Primeira frase: economizar água. Será que economizando água a gente poupa o meio ambiente? Sim. Então, pode marcar economizar água. Reciclar o lixo. Também pode marcar reciclar o lixo. Terceira frase: prender animais silvestres em gaiolas. A gente pode pegar um tucano, levar para casa da gente, a gente pode pegar uma arara, levar para casa da gente, pegar uma onça porque achou bonita e prender numa jaula. Será que tá certo? Não. Então, você não marca. Cortar muitas árvores. A gente vai ajudar o meio ambiente cortando árvores? Não. Então, você não marca. Não fazer queimadas, certo? Aí tá dizendo não fazer, né? Então, está correto, tá? Segundo quesito: quais problemas ambientais estão sendo mostrados nas imagens? Como eles afetam o meio ambiente? Essa primeira imagem está mostrando o que no livro de vocês? O desmatamento, né? Então, você bota o desmatamento. E como é que ele pode afetar o meio ambiente? Você pode colocar devasta as florestas e os recursos naturais, comprometendo o equilíbrio do planeta, tá? A segunda imagem, qual é o problema? A poluição do ar. Então, você escreve poluição do ar. Então, entre os problemas que a poluição do ar pode causar, são vários. Um deles é o quê? Causar danos à saúde dos seres humanos, né? A saúde humana, a vegetação, causa dano aos animais também, pode provocar mudanças climáticas, pode afetar a paisagem também. Então, tem várias coisas que a poluição do ar pode causar, tá certo? Então, ó, correção do primeiro, que a gente fez a correção, né? Só para a gente economizar água, reciclar o lixo, não fazer queimadas. Foram as 3 frases que a gente pintou. Olha aí, ó. A poluição do ar causa danos à saúde humana, à vegetação e aos animais. Você pode colocar desfigura a paisagem, provoca alterações climáticas. Tem várias coisas que pode causar a poluição do ar, tá? Esse terceiro é pessoal. Então, por isso que eu não coloquei só o número aí do quesito, não coloquei correção, tá? Porque ele é pessoal. Por que é importante preservar ambientes naturais? Por que é tão importante a gente preservar uma floresta, preservar um pantanal, preservar um rio, um mar, preservar o que for da natureza? Por que é tão importante? Aí você vai escrever com as suas palavras qual é a importância que você acha que tem essa preservação, tá certo?
página 180 é a agenda de vocês, a atividade de casa, e tem assim. Quarto, leia os desejos que alguns alunos de uma escola têm para o Brasil. O Brasil que gostaríamos de ter. Tem aí no quadrinho amarelo. Eu gostaria de um Brasil sem lixo, sem pobreza, com boas escolas e com crianças felizes. Aluna Ana Sofia, né, tem embaixo. No outro quadrinho, o Brasil que gostaríamos de ter. Eu gostaria de um Brasil sem poluição, com menos desigualdade social e com educação para todos. Roberta. E você, o que quer para o Brasil? Escreva um texto falando um pouco sobre isso. Então, aí é pessoal, você vai dizer o que você deseja para o nosso país, tá certo? Vocês podem pausar o vídeo para fazer a correção, tá, gente? Aí, quando vocês encerrarem o livro, vocês vão pegar o caderno, que a gente vai falar rapidamente sobre o conteúdo da avaliação oral, tá? Se vocês quiserem acompanhar pelo livro, a avaliação oral, vocês podem colocar na página 140. Vai ser a região sudeste. Não vai ser tudo não, tá? Vocês vão ter pelo aplicativo as páginas, tá certo? Então aí para a gente relembrar, né? Região sudeste, uma das 5 regiões brasileiras, né? Nós temos 5 regiões: norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e região sul. Nós já estudamos 4, falta apenas agora estudar a região centro-oeste, tá? Que será a próxima. Então, ó, da região sudeste, nós temos 4 estados. Que estados são esses? Ó? Minas Gerais, que é o maior estado. Espírito Santo, que é o menor estado dessa região. Temos também Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro e São Paulo são 2 estados importantíssimos, né, para a economia do nosso país, né? São estados bem populosos, muitas pessoas saem de outras regiões, como, por exemplo, muitas pessoas vão daqui do Nordeste para poder trabalhar em São Paulo, né, lá tem mais oportunidades do que aqui no Nordeste, certo? E os estados, as capitais e as siglas. A gente sabe que nessa região, né, tem 2 estados que são os 2 únicos estados brasileiros que têm o mesmo nome, o estado e a capital. Estado do Rio de Janeiro, capital, cidade do Rio de Janeiro. Sigla do Rio de Janeiro, RJ. Lembrando, siglas de estados são sempre com letras maiúsculas e são 2 letras, tá? São Paulo, estado de São Paulo, sigla SP. Estado de Minas Gerais tem como capital Belo Horizonte, sigla MG. Espírito Santo tem como capital Vitória, sigla ES. Lembrando, viu? Minas Gerais MG tem que ser maiúsculo, tá? Se você... no estado de Minas Gerais, ele tem esse nome por causa da grande quantidade de ouro. Inclusive, lá tem umas cidades, né, históricas, né? A região sudeste, só para a gente relembrar, tem alguns pontos aí. É a região mais populosa do nosso país, tá? Muitas pessoas vão para lá, né? Muitas pessoas, inclusive, que vêm de outros países, vão para essa região também. E lá tem 4 estados, mas os estados mais populosos são os estados de São Paulo, principalmente, né? Rio de Janeiro e
Minas Gerais. São os estados onde a população é maior. A população da região sudeste, ela é bem mista também, tá? Ela é formada por brancos, por negros, pardos, amarelos e indígenas, tá? Então, a gente vê que tem essa miscigenação por todo o nosso país, né? Miscigenação é mistura de tipos físicos, mistura de raças, né? Os escravos, eles eram trazidos para cá e lá nessa região eles trabalhavam nas minas, né? Teve a época da mineração, teve a época do ciclo do ouro em nosso país. Vocês já devem ter estudado em história. Eles vinham também para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar e de café. No caso, eles trabalhavam nos canaviais e nos cafezais também, tá? E a gente sabe que eles trabalhavam tanto e não lucravam, não tinham nada, né? Nem dinheiro recebiam. Lá tem um bairro em São Paulo que é chamado Bairro da Liberdade. Esse bairro, ele conserva muito a cultura japonesa, tá? Então, tanto é que a decoração de lá, os produtos, né? Tem toda essa influência japonesa. O povoamento começou com a fundação da Vila de São Vicente, tá? A primeira vila brasileira, certo? Então, a partir daí começou essa população, esse povoamento aí de pessoas nessa região. E agora, a gente tem um exercício, tá? Muito fácil, né? Primeiro, quantos estados possui a região sudeste? Segundo quesito, escreva as capitais e as siglas dos seguintes estados. Letra A, São Paulo. Letra B, Rio de Janeiro. Letra C, Minas Gerais. Letra D, Espírito Santo. Lembrando, você vai estudar e você tem o nome do estado, você vai escrever a capital e vai escrever a sigla que representa esse estado. Terceiro, por que a região sudeste é tão desenvolvida? Ela é desenvolvida, né? Ela tem uma grande... Quais são os estados mais populosos do sudeste? Tá? Então, outra dica que eu vou dar a vocês. Quando é atividade de caderno, eu sempre coloco os quesitos, né? Coloco o exercício no aplicativo também. Vocês podem copiar o exercício pelo aplicativo. Quando for na hora do vídeo, você vai respondendo as questões. Fica mais fácil para vocês, tá? Então, vocês podem pausar para copiar. Tem um restinho que eu vou mostrar daqui a pouco a vocês. Olha aqui o restante, ó. Como é formada a população do Sudeste? A gente falou ainda agora, né? Sexto, sobre a região Sudeste, qual é o... Letra A, maior estado. Letra B, menor estado. Sétimo, como começou o povoamento no Sudeste? A gente viu, a gente falou sobre uma vila, que essa vila foi fundada e assim começou, né, o povoamento dessa população. Oitavo, qual bairro paulista tem uma forte influência da cultura japonesa? Começa com a letra L, né, uma coisa que todo mundo gosta, né? Nono, os escravos chegaram ao Sudeste para trabalhar em quais locais? Né? Então, vocês têm aí, tá? Vocês podem pausar o vídeo para poder copiar, se caso você não tenha copiado ainda pelo aplicativo. E daqui a pouco a gente volta para poder fazer a nossa correção, tá? Daqui a pouco a gente retorna. Então, a gente vai retomar, né, para poder fazer, né, a nossa correção. Primeiro estava perguntando
né? Quantos estados possui a região sudeste? Ela possui 4 estados. No segundo quesito, a gente tinha, né, os estados, o nome dos estados. Era para a gente escrever quais eram as capitais e as siglas desses estados. Ó, Estado de São Paulo, capital, cidade de São Paulo, sigla SP. Letra B, Estado do Rio de Janeiro, capital, né, cidade do Rio de Janeiro, sigla RJ. Letra C, Estado de Minas Gerais, capital, Belo Horizonte, sigla MG. Lembrando, sigla é sempre com letra maiúscula, certo? Siglas dos estados, sempre letra maiúscula. Espírito Santo tem como capital a cidade de Vitória, sigla ES. O terceiro quesito estava perguntando, né, por que a região sudeste ela é tão desenvolvida. A região sudeste, ela tem o maior PIB, né, você pode colocar, tem o maior PIB do país, tem a maior economia do país, é responsável por mais da metade da economia do nosso país, tem mais indústrias do que as outras regiões, né? Então, assim, gera mais emprego, tem mais impostos que são recolhidos lá, então tem várias coisas para a gente poder colocar aí, tá? O quarto quesito estava perguntando quais são os estados mais populosos, né? Que tem mais habitantes, a população é maior. Então, são os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Espírito Santo, entre eles, é o menos povoado, tá? Da região. Então, ó, quinto quesito estava perguntando como é formada a população da região sudeste. É formada por quê? Por brancos, negros, pardos, amarelos e indígenas, certo? Sexto, sobre a região sudeste, estava perguntando qual é o maior estado. O maior estado é o estado de Minas Gerais. E o menor estado é o estado do Espírito Santo. Por causa de uma coisinha no mapa, uma coisinha de nada, ele se torna menor do que o estado do Rio de Janeiro. É uma diferença mínima que a gente vê no mapa, certo? Sétimo quesito estava perguntando como começou, né, o povoamento da região sudeste. Começou como? Com a fundação da Vila
de São Vicente, tá? O oitavo, né, estava perguntando qual bairro paulista, no caso, qual bairro de São Paulo, tem uma forte influência japonesa. É o bairro da Liberdade. Tem até no livro de vocês, né, uma figura mostrando a decoração, que é toda em estilo japonês, né, tudo bem? Nono, estava perguntando, né, para onde os escravos eles eram trazidos, estava perguntando em quais lugares eles trabalhavam. Então, eles trabalhavam em quais lugares? Nas minas e nas plantações de café e de cana-de-açúcar, né? No caso, eles trabalhavam nos cafezais e nos canaviais. A gente sabe que eles foram explorados, né, em várias coisas e não ganhavam nada por isso, tá? Então está aí a correção. Pode pausar o vídeo, copiar. Lembrando, as atividades estão sempre no aplicativo, correção apenas no vídeo, tá certo? Então está aí. Então, hoje a gente fica por aqui, tá certo? Então, tenha um ótimo fim de semana e até a nossa próxima aula.